Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no canal pregando o Evangelho de Cristo e hoje vamos a falar de um tema maravilhoso, um tema que muitos cristãos têm dúvidas e é o tema de batalha espiritual. Mas antes de começar, para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te convido a dar like no vídeo, a compartilhar. Transforme-se em um canal de bênção do Senhor. Te convido também a participar do meu canal de Facebook, Pregando o Evangelho de Cristo. Lá eu tenho postado todos os dias devocionais e muitas pessoas estão entrando e edificando as suas vidas e compartilhando conteúdo, porque estamos no fim dos tempos, meus queridos, e é hora de trazer o reino de Deus para todos aqueles que estão em trevas. Então, vamos a começar o nosso tema de hoje e para isso vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 até 18. Vamos a começar a leitura da palavra do Senhor e depois vamos a entrar para explicar tudo certinho, ok? Começamos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, meus queridos. Aleluia. Aqui vemos a descrição de uma armadura, vemos a descrição de armas espirituais que todo cristão deve conhecer e saber usar, e também nos fala do nosso inimigo e do campo de batalha, que é o mundo espiritual. Então, meus queridos, Jesus disse que um dos sinais da sua volta, né, seria ouvirmos falar de guerras e rumores de guerra. Isso está em Mateus, capítulo 24, no versículo 6. E isto está se cumprindo em nossos dias, não é verdade, meus amores? Agora, a pior guerra não é aquela que nós vemos ou ouvimos os seus rumores, mas aquela que não vemos, porque ela é espiritual. Os nossos principais inimigos não são as pessoas que vemos, mas o diabo, a quem não vemos e tem guerreado assiduamente, vencendo neste mundo, mas não pode vencer o poder do Senhor. Glória a Deus, meus queridos. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Então, nas questões de guerra, existe a vanguarda e a retaguarda, não é verdade? A vanguarda é composta por soldados mais fortes e mais corajosos. Eles ficam na frente da batalha. Enfrentam diretamente ao inimigo e levam as melhores armas.
A retaguarda é composta de soldados talvez menos experientes, com armamentos mais leves e tem a tarefa de reforçar e ajudar a vanguarda. O que acontece hoje com os soldados do Senhor? Hoje a retaguarda do exército de Deus está com problemas de excesso de contingente. Enquanto faltam soldados na vanguarda, o que muito tem enfraquecido o povo de Deus em sua luta no mundo hoje. Então, meus queridos, Deus precisa de soldados valentes que venham assumir a frente da batalha. Glória a Deus, aleluia. Vamos, meus queridos, a ser esses soldados que o Senhor está precisando. Então, agora vamos a analisar cada versículo que a gente leu e o primeiro que a gente vai aprender é a estratégia de guerra. E vamos no versículo 10, que fala no versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, aqui está falando, meus queridos, de força. Um guerreiro tem que ser forte. Devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força, de quem vem, meu querido? Vem de Deus, glória a Deus. Então, nós estamos do lado mais forte. Não tenha dúvidas disso. O lado de Deus e Ele é quem peleja por nós. E não sou eu que está falando isso. Quem fala isso é a palavra dele. E vamos ver no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, o que está escrito. Olha, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Olha que palavra maravilhosa, que promessa. Está pedindo, acalme-se, que o Senhor lutará, pelejará por você. Mas olha aqui, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, está escrito: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia, meus queridos. Que bom é estar no lado ganhador. E o mais maravilhoso de tudo é que o nosso comandante, o nosso general, o Senhor dos Exércitos, ele peleja por nós, meus queridos. Nós só temos que ficar calmos e firmes nas filas, no exército do Senhor, nesta grande luta espiritual que todos nós enfrentamos hoje em dia. Então, meus queridos, vamos a analisar agora o versículo 11. Eu vou ler para vocês. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, aqui fala, meus queridos, de ficar firme. O soldado deve ficar atento, firme contra seus inimigos. Não resta dúvidas. Durante a sua batalha, não pode se distrair com outras coisas, mas ser atento a todo momento. Olha o que está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 3 a 5. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então, meus queridos, ficar atento, não ficar distraído, porque senão não agradamos àquele que nos alistou. Temos que estar firmes e preparados. Então, essa firmeza
Vem de onde, meus queridos? Da confiança em Deus. Olha o que está escrito no Salmo 125, capítulo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia, meus queridos. Aleluia. Então, vamos agora analisar o versículo 12. Aí está, e vê. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Muito importante, meus amores. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, aqui está descrevendo, meus queridos, o inimigo. Então, devemos reconhecer momentos de perigo, saber quem é o inimigo e lutar com as armas à sua altura ou melhores que as do adversário. Então, se o nosso inimigo é espiritual, luta no campo espiritual e com armas espirituais, então devemos lutar com ele espiritualmente. Olha o que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3 e 4. Olha, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Do contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Glória a Deus, meus queridos. As armas espirituais que nós temos e que Deus nos tem oferecido são poderosas no Senhor e pode destruir até fortalezas. E vamos ver que isso é verdade, hein? Então, o Espírito que está conosco é mais forte, meus amores. Isso não cabe dúvidas. Então, também temos uma posição privilegiada quanto ao adversário. Importante, nós o atacamos de cima, pois estamos muito acima dos nossos inimigos quando estamos com Deus. Olha o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Olha aí. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Aleluia! Então, nosso comandante, o nosso poder que vem de Cristo, está acima de tudo, meus amores. Nós somos vencedores. Nós estamos no lugar certo porque temos o poder de Deus, Ele peleja por nós. Além disso, atacamos por cima dos nossos inimigos. O diabo não consegue nos destruir. Mas para isso precisamos estar firmes, estar confiantes, estar preparados com toda a armadura colocada em nosso corpo. E vamos depois analisar isso. Então, agora vamos a ver a armadura do Senhor, a armadura de Deus. O lutador tem que estar bem equipado porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco de cada pessoa, meus queridos, né? E se faltar qualquer peça da sua armadura, é justamente ali que ele vai atacar. Então, por isso, deve usar toda a armadura. O versículo 13 é bem claro. Nós temos que usar toda a armadura porque existem partes do nosso corpo que são fracas. Mas a armadura de Deus nos protege de toda fraqueza e de toda seta maligna que pode estar nos atingindo. Não é verdade, meus amores? Então, eu queria contar aqui, lembrar sobre a história do Davi.
Davi não sabia usar uma armadura. Lembram quando Davi foi enfrentar a Golias? Ele era praticamente uma criança. E o povo de Israel, Saul, que era o rei da época, ele queria colocar a armadura dele, uma armadura pesada, uma coisa que só um homem poderia usar, né? Agora, Davi ele não sabia usá-la, mas reconheceu que seu Deus, o Senhor dos exércitos, está sobre todo e qualquer exército, possuindo a maior milícia. Vamos a ver uma passagem que encontra-se no livro de 1 Samuel, versículo 17, capítulo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, a Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então Davi foi a Golias, em nome de quem? Do Senhor dos exércitos, com armas espirituais, e venceu a luta. Que fé, meus queridos! Se nós tivéssemos um pouquinho da fé que Davi teve nesse momento, meus amores, nós seríamos invencíveis, porque quando vamos a uma luta, em nome do Senhor dos exércitos, não existe derrota. Ao contrário, a humilhação do inimigo, um homem que era um gigante, e foi contra uma criança, com espada, com lança, com dardos. E ele foi em nome do Senhor, gente. E o gigante caiu, perdeu a cabeça. Oh, maravilhoso, Senhor, maravilhoso. Então, meus amores, vamos agora analisar cada peça da armadura e discutir a sua utilidade. Então, a primeira peça que está falando no versículo 14 é o cinto da verdade. Então, o cinto é o lugar onde o lutador prende suas armas e munições, não é? O cinto servia para guardar coisas, não só armas e munições, também dinheiro, cantil, etc. Agora, a verdade é necessária, meus amores, para o cristão, porque uma das principais armas de Satanás é a mentira. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, palavras do Senhor Jesus, quando ele estava falando aos fariseus e mestres da lei, demonstrando que eles eram filhos do diabo e falando que ele era mentiroso e pai da mentira. Então, se o cristão não tiver o cinto da verdade, não terá onde prender suas armas de ataque e pode ficar sem elas. Simplesmente assim. Nossas armas estão na verdade, meus queridos. Se a gente vai à luta com a mentira, estamos usando as armas do inimigo e ele certamente vai nos derrotar. Então, a segunda peça é a couraça da justiça. Então, se o cristão não estiver protegido com a justiça, a couraça nos protege, o peito, que é a justiça, meus queridos? Nós estamos justificados pelo sangue de Jesus. Ele nos lavou de todo o pecado, de toda a iniquidade. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, depois de nós nos arrepender,
e o sangue de Jesus nos purificar de toda injustiça, já podemos colocar a couraça da justiça e proteger o nosso corpo. Então, se houver pecado em seu coração, meus amores, pode vir a perfurar a couraça e correr risco de vida. Então, para ir a essa luta, além de ir com a verdade, nós temos que ir sem pecado e justificados pelo Senhor Jesus. Porque se o pecado abundar em nosso coração, já há um ponto fraco que Satanás pode usar para lançar uma seta inflamada e destruir a couraça e perder a nossa vida. Então, olha o que está escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 14. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Então, meus amores, com o pecado a gente não pode ir uma luta espiritual, porque já estamos dando a Satanás as chaves da vitória. Então, por isso a importância de nós confessarmos tudo e nos justificar com o sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado por nos amar desse jeito. Então, no versículo 15 fala já da terceira peça da armadura, que é o calçado do Evangelho. Então, meus queridos, o guerreiro tem que estar calçado para não correr o risco de machucar os pés e ficar impossibilitado de andar, não é verdade? Imagine ir descalço a uma batalha cheia de espinhos, um campo assim cheio de espinhos, cheio de coisas, de pedras. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 52, versículo 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Glória a Deus, hein? Quando o crente está firmado sobre a palavra, que é nosso calçado, não corre o risco de tropeçar e cair. Por isso, meus amores, vamos a calçar o Evangelho, porque com ele a gente não vai tropeçar nem cair. Hein? Olha o que está escrito no Salmo 119, capítulo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É verdade, eu creio. Glória ao Senhor dos exércitos. Agora vamos a analisar a quarta peça, o escudo da fé, que está no versículo 16 de Efésios, de Efésios 6. Quando o texto diz, tomai sobretudo, significa que o escudo serve para proteger todo o corpo. Deus quer, meus queridos, que o cristão, ao pelejar, coloque a sua fé na frente dos problemas como sua defesa. Muito importante, por isso o escudo. Já tínhamos a couraça que nos protege o peito, o cinto para segurar os armamentos de ataque, que vamos analisar quais são, o calçado do Evangelho para ficar firme nele, não tropeçar e cair e transmiti-lo, e agora o escudo da fé para colocar a nossa fé na frente de qualquer problema. Então, olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Amém, glória a Deus. Agora, com a fé podemos apagar os dardos do maligno, meus queridos. Essa é uma arma de defesa poderosíssima. Agora vamos a falar do capacete da salvação. Olha aqui, agora vamos a proteger a nossa cabeça. Então, o capacete, ele serve para proteger a cabeça, que é a parte que comanda todo o corpo. O cérebro comanda, não é verdade? Agora, o crente precisa estar com sua mente protegida contra as setas inflamadas do maligno. Quais são essas setas? Heresias, tentações, meus queridos? Agora, o inimigo nos lança essas setas, não é verdade? Agora, a nossa proteção
é a salvação, meus queridos. Não tem dúvida disso. Por isso o capacete da salvação. Agora, se estivermos com a mente envolvida com a certeza da salvação, não cairemos em ciladas. Essa é a melhor promessa, meus queridos, a salvação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, está escrito: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Meus amores, nós temos a vitória final, a salvação é nossa. Vamos a colocar no capacete, vamos a proteger a nossa mente com a salvação de Cristo e não cairemos em ciladas. Então, meus amores, agora vamos analisar agora a arma de ataque, a espada do Espírito, que está descrita no versículo 17 de Efésios 6. A espada serve para quê? Para ferir, cortar, sangrar. Agora, todas as outras armas eram armas de quê? De defesa. E essa é a única arma de ataque. Olha o que está escrito no Salmo 149, versículos 5 e 6. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seu leito cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Esta é a melhor arma, meus queridos, e a que o inimigo mais teme, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa melhor arma e vamos aprender a usá-la agora. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Nossa, não cabe dúvidas, hein? E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, meus queridos, infelizmente, os cristãos hoje não têm usado muito essa arma e alguns não a conhecem bem. Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar Satanás em todas as tentações no deserto. E a gente teve um estudo sobre como vencer as tentações aqui no nosso canal, pode procurar. E aí o Senhor Jesus usou a espada do Espírito para vencer todas as tentações. É interessante notar que essa espada é de quem? Do Espírito. Agora, o servo de Deus depende do Espírito Santo para usá-la com autoridade. A espada não é nossa, a espada é do Espírito. E se nós não estamos no Espírito, a gente pode errar em usar essa arma. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, está escrito: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Palavra do Senhor Jesus antes de partirem, antes de morrer e ressuscitar e para a glória. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, está escrito: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, meus queridos, a palavra é do Espírito, é a arma dele e nós precisamos estar com ele para poder usá-la. Então, Satanás tentou usá-la contra Jesus. Lembra quando estava no pináculo do templo e falou: lance-se daqui e anjos verão. Ele citou Salmos 91. Anjos, ele enviará anjos e te levará e não deixará que pedra te atinja. Mas Satanás, ele não tinha o Espírito Santo, meus queridos. Por isso ele fracassou ao tentar usar a espada do Espírito. E o Senhor Jesus cortou, porque ele estava na presença de Deus. Ele estava
com o Espírito Santo, meus queridos. Então, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 até 11, está escrito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, meus queridos, vamos a estar na presença de Deus todos os dias para poder usar a arma de ataque mais eficaz que o inimigo teme, que é a espada do Senhor, a espada do Espírito. Tá bom, meus amores? Agora vamos a ver quem é o general e o quartel. Então, o soldado de Cristo deve estar ligado a seu superior, não é verdade? Tem que ter contato com o general para obedecer às suas ordens, com toda oração e súplicas no Espírito. Então, meus amores, a importância de estar constantemente em oração e súplicas, para estar em contato com nosso superior, com nosso general. Agora, também é preciso estar atento ao seu superior, observando cada atitude e ordens suas, não desanimando nunca e, para isso, vigiando com toda perseverança. Meus irmãos, uma das orientações do nosso Senhor Jesus foi vigiar e orai. Orai para estar em constante comunicação com Deus e vigiar para não deixar que setas inflamadas atinjam a nossa mente e nos façam pecar. Então, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. O guerreiro não pode estar sozinho. Uma coisa importante. O guerreiro não pode estar sozinho, precisa estar com outros soldados, ajudando e sendo ajudado, para vencer juntos com apoio, oração e súplica por todos os santos. Não é verdade? Há cristãos que parecem estar lutando sozinhos e até mesmo contra os soldados do mesmo exército. Muito cuidado. Vamos nos unir, vamos nos congregar, vamos estar em constante ajuda, vamos ajudar aquele soldado que está mais enfraquecido. Nós, às vezes, estamos enfraquecidos, eles nos ajudam em oração, vigiando, tá bom? Agora, é importante pensar que o cristão deve lutar uma luta de cada vez e evitar arrumar problemas desnecessários ou comprar brigas que não lhe diz a respeito. Muito importante, discernimento, muita paciência, muito bom senso, hein, meus queridos? Deus tem nos chamado para fazer parte do seu exército e aprender a usar as suas armas. Glória ao Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença. Pai, muito obrigado pelas bênçãos, muito obrigado por ter nos sustentado nesta luta constante, em que a nossa luta hoje não é contra a carne, não é contra osso, e sim contra os principados e potestades das regiões celestiais que tentam usar pessoas para nos abater, para nos destruir, para nos desanimar, que nos lançam setas inflamadas para nos fazer pecar, para nos tentar. Mas, Pai, obrigado porque o Senhor nos deu a chave para a vitória. O Senhor Jesus Cristo nos lavou, nos purificou e nos deu o Espírito Santo, que é aquele que nos resguarda e nos dá as armas necessárias para poder avançar nesta luta espiritual. Obrigado, Pai. Traz bênçãos e livramento para esse irmão e irmã que nos está assistindo aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus, Pai. Glória ao Senhor. Meus amores, eu estou muito feliz. Compartilhe este vídeo, manda para todas as redes sociais e inscreva-se no canal para que ele cresça e você se transforme em um canal de bênçãos do Senhor. Tá bom, meus amores? Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus seja com vocês e a sua família.